Olá! Hoje o nosso papo é sobre um tema que está em toda parte: cidades inteligentes e criativas. Mas vamos deixar um pouco de lado aquela conversa de ficção científica, sabe? A ideia aqui é entender o que realmente significa construir cidades melhores para as pessoas que vivem nelas. Então, para a gente começar, uma pergunta rápida. Quando alguém fala cidade inteligente, qual a primeira imagem que aparece na cabeça? Provavelmente algo cheio de telas, dados voando por aí, tecnologia de ponta, certo? Pois é, a visão mais comum é essa mesma. Um futuro super tecnológico com sensores otimizando tudo. Mas essa é só uma parte da história. E talvez, acredite, a parte menos importante. A verdadeira revolução urbana começa num lugar bem mais humano. E aqui está o ponto-chave de tudo. Como diz o pesquisador Cleomar Rocha, uma cidade não é sua infraestrutura, não são seus gadgets. Na essência, uma cidade é feita de gente, é um espaço para a gente existir e exercer nossa cidadania. E essa ideia muda tudo. Com essa base em mente, vamos então redefinir o que de fato significa uma cidade ser inteligente. Agora, uma coisa muito interessante aqui é a origem da palavra. Inteligência vem do latim intelligere, que significa escolher. Olha que poderoso! Uma cidade inteligente, portanto, não é a que tem mais tecnologia, é aquela que empodera seus cidadãos, que oferece a eles liberdade e a possibilidade de fazer escolhas. E por que isso é mais importante do que nunca? Bem, esse gráfico mostra uma das maiores transformações da nossa história. Em pouco mais de um século, a nossa expectativa de vida mais do que dobrou. A gente vive mais e a maior parte da população mundial hoje mora em cidades. Isso faz da qualidade de vida urbana uma questão central. Então, se o objetivo é qualidade de vida, as métricas de sucesso também mudam. Não é mais sobre quantos sensores a gente tem, mas sobre como a cidade atende às necessidades humanas básicas. Estamos falando de saúde, segurança, educação, mobilidade e, algo crucial, cultura e coesão social, que é, no fim das contas, a cola que mantém a comunidade unida. Mas, olha, uma cidade que só funciona bem é apenas o começo. Para uma cidade realmente prosperar, para ela pulsar de verdade, ela precisa ter alma, precisa de criatividade. Uma cidade criativa se apoia em 3 pilares que estão sempre conectados. Tudo começa com a cultura, que dá a identidade do lugar. Depois vem a tradição, que é aquele saber fazer único da comunidade, sabe? E, por fim, a criatividade, que é a capacidade de pegar essa cultura e essa tradição e dar novas formas a elas, gerando vitalidade social e econômica. Isso transforma também o jeito como a gente vivencia os lugares. O turismo hoje em dia não é mais só sobre contemplar uma paisagem, é sobre participar, aprender e co-criar experiências junto com a comunidade local. Vamos pegar um exemplo prático para isso ficar mais claro. Pensa na experiência do chimarrão. Não é só sobre beber um chá. Envolve entender a origem da cuia, a produção da erva mate, aprender o ritual da preparação e, o mais importante, participar daquela roda social que se forma em volta. Isso sim é uma experiência co-criada. Certo, mas e a tecnologia que a gente falou lá no início? Onde ela se encaixa nisso tudo? Bem, ela não é o objetivo final, mas sim uma ferramenta poderosa para aprimorar essas experiências humanas e criativas. A pesquisadora Larissa Takushi aponta que a gente pode pensar na tecnologia de localização de 2 maneiras. Existe um modo desktop, usado pelos gestores para analisar dados e otimizar serviços, e existe um modo in situ, que é aquele que está na nossa mão, no smartphone, moldando a nossa experiência em tempo real enquanto a gente se move pela cidade. E essa tecnologia in situ pode servir a diferentes propósitos. Ela pode falar com a nossa razão, dando uma ajuda prática, tipo uma recomendação de passeio. Pode focar na sensação, com apps que usam realidade aumentada ou mapas sonoros. E, talvez o mais poderoso, pode fortalecer a comunidade, dando voz aos moradores para que eles compartilhem suas próprias narrativas, transformando cada pessoa num contador de histórias do seu próprio lugar. Tudo isso nos leva à nossa conclusão. Uma cidade que é de fato inteligente e criativa não é construída de cima para baixo. É um esforço colaborativo. Ninguém consegue fazer isso sozinho. É preciso um ecossistema onde cidadãos, governo, universidades, empresas e investidores trabalhem juntos. Cada um tem um papel importante para identificar problemas, para co-criar soluções e para construir um futuro compartilhado para aquele lugar. E se tem uma lição que a gente pode tirar de transformações urbanas de sucesso como a de Medellín, é esta.
Tudo começa em casa. Uma cidade vibrante, acolhedora e atraente para os visitantes nasce do esforço de torná-la um lugar incrível para quem vive nela todos os dias. Então, para a gente terminar, fica a reflexão. Qual é a cultura, a tradição, aquele saber fazer que torna o seu lugar único? Qual é a história que só a sua cidade pode contar ao mundo? A resposta para essa pergunta é o ponto de partida para construir um lugar que seja verdadeiramente inteligente, criativo e, acima de tudo, humano.